Queridos, mais uma vez, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja contigo, sobre ti e em ti. Que o bom Deus estabeleça os seus passos em temor e lhe guie na justiça da boa palavra de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez, para a glória do Altíssimo, para prosseguirmos no livro do Apocalipse. E hoje, algo nos está revelado e será desvendado através da pessoa do Espírito Santo, a saber, a descrição do nosso Cristo glorificado. Certamente o nosso coração anseia esse dia, não? O dia em que subiremos aos céus, a encontrar com Ele nas nuvens. E nesse magnífico encontro, nesse portentoso dia, o veremos face a face. E a descrição do que veremos está revelada aqui por João. Porque como estudamos na aula anterior, o João que nos escreve é o João que viu o Cristo glorificado. E agora ele partilhará a nós, a partir do versículo 13 do capítulo 1, detalhes sobre essa majestosa revelação de nosso Cristo. Abra sua Bíblia, prepare o seu caderno e deixe o seu coração incendiado pelo desejo de ouvir a palavra de Deus. Vamos lá? Livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 13, é o nosso ponto de partida. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Louvado seja Deus. É algo extremamente magnífico e que passa desapercebido a nós, se nós não formos a uma viagem agora até o livro do profeta Daniel, porque essa visão que João está tendo no princípio da sua grande viagem é, na verdade, a mesma visão que Daniel já tinha tido lá, louvado seja Deus, no Velho Testamento, no livro que leva o seu nome. Então, o que João está vendo é exatamente a mesma descrição do que Daniel viu. Só que há uma diferença. Quando Daniel viu, ele não sabia a identidade de quem ele estava vendo. Agora, no tempo da visão em que João verá, João sabe o que vê e quem é que ele vê. E por qual motivo há esse contraste dentro da Escritura? Porque a visão de João é uma reprodução da visão de Daniel. Porque Daniel é o profeta que aponta o futuro para Israel. E João é o profeta que aponta o futuro para a igreja. Se a igreja tem no Apocalipse o revelar do futuro, Israel tem no livro de Daniel o revelar do futuro. Daniel escreve para o povo de Israel. João escreve para a igreja. Mas o que há em comum entre essas visões? Daniel está tendo uma responsabilidade, revelar quem é para o povo judeu. O povo não saberá porque Daniel não tem a informação, mas quando João escreve e na descrição da sua visão, ele reproduz o que Daniel viu, é um tapa na cara dos judeus, é um tapa na cara dos israelitas, porque este é o povo que não reconheceu que Jesus era o Messias. Mas na perspectiva de João, João está tentando provar que aquele aguardado de Daniel, que é o enviado do povo judeu, é o Messias na perspectiva deles, é o mesmo Messias da igreja. Ou seja, aquele que eles aguardam é o que veio e eles rejeitaram. O nosso Senhor Jesus, o Cristo e o Messias de Deus. É evidente que estas vestes brancas e este peitoral de ouro que está aqui revelado, olha só, ele era cingido pelo peito com um cinto de ouro. Essa descrição, vestes brancas e uma indumentária de ouro sobre a veste, na altura do peito, faz lembrar o sacerdote, não? Não é como o peitoral de juízo que o sumo sacerdote carregava, porque esse sumo sacerdote era o representante de Israel, e no seu peitoral tinha 12 pedras, que fazia lembrar as 12 tribos. Jesus não pertence ao sacerdócio levítico, Jesus pertence ao sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio universal. Portanto, ele não leva apenas as 12 tribos, ele leva a humanidade.
ele leva consigo o mundo inteiro. Por isso não são 12 pedras, é apenas o peitoral cingido com o cinto de ouro, fazendo a ele a identidade de um sacerdote. Não apenas um sacerdote, o sumo, o principal sacerdote que nos assiste diante de Deus. Mas vamos ao livro de Daniel para ter esse contraste da visão. Daniel, louvado seja Deus, capítulo de número 7. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 7. Daniel terá essa visão maravilhosa que João está tendo agora. Primeiro ele verá 4 animais simbólicos que representam as 4 dinastias que se levantariam na história e que uma após a outra. E no versículo 9, ele chega ao âmago da visão, a mesma visão que João está tendo. Vamos lá, capítulo 7, verso 9 do livro do profeta Daniel. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. Grife aí, um ancião de dias. Eu quero que você circule, que você segure aí. Você vai fazer agora uma leitura ambígua. Vamos ler Daniel e ler Apocalipse ao mesmo tempo. Por quê? Porque você acabou de ler de que a visão que Daniel está tendo é de um senhor de idade. A expressão ancião de dias quer dizer alguém mais velho, ou seja, alguém que tem mais vida. E essa pessoa mais velha é revelado na sequência do texto. Olha o que continua Daniel dizendo no verso 9. Eu vi um ancião de dias que se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã, louvado seja Deus. Vamos lá? Cabelos e veste brancos como a neve. Volta para o Apocalipse agora, capítulo 1. Estamos lendo o versículo 14 agora. E a sua cabeça e o seu cabelo eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Volte para Daniel, capítulo 7, louvado seja Deus, versículo de número 9, seguindo aí. O seu trono como chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Vamos seguir o texto só para deixar ainda mais completo. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Prossegui, olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham. Estive olhando até que o animal foi morto, fazendo alusão ao demais contexto do capítulo. Mas vamos agora para o finalzinho do versículo 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, que o fez chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará jamais, e o seu reino é o único que não será destruído. Você pode glorificar a Deus, porque na pessoa do ancião de dias surge alguém semelhante ao Filho do Homem, que Daniel fica intrigado, porque não sabe de quem se trata, não sabe quem é o misterioso Filho do Homem que está diante dele. Mas graças a João, a Jesus Cristo e ao livro do Apocalipse, agora nós sabemos quem é o Filho do Homem, porque João começa a sua revelação, louvado seja Deus, no versículo 13, dizendo que no meio dos 7 castiçais surgiu um semelhante ao Filho do Homem. Aleluia! E esse semelhante ao Filho do Homem que Daniel viu e que João está vendo, traja a mesma roupa, está trajado com uma veste branca, na altura do peito um cinturão de ouro, os seus cabelos e vestes são brancas como a neve e como a lã, louvado seja Deus. Ou seja, a descrição é do mesmo ser, mas o que Daniel não soube dizer quem era, João revelará, louvado seja Deus. E ele vai trazer a revelação a partir do versículo 15, os seus pés. Por quê? Porque agora o que João está vendo, Daniel não viu. Daniel não viu os pés. Os seus pés
eram semelhantes ao latão reluzento, como que de alguém que teve os pés refinados numa fornalha. Por que a descrição desse magnífico trecho de que ele poderia dizer que os pés eram apenas de latão reluzente, não, mas ele vai dizer que este latão reluzente foi refinado numa fornalha, só para fazer o povo hebreu reconhecer que o quarto homem que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente, e que é um mistério no meio do judaísmo, quem é o quarto homem, porque o rei afirmou: eu lancei 3, mas vejo 4 caminhando no meio do fogo. O quarto homem é semelhante ao Filho do Homem. Aleluia! E agora chega João e ouve da boca do Cristo, louvado seja Deus, está diante de Cristo, e ele diz que aqueles pés de latão reluzente é como um bronze que foi refinado na fornalha. Nós sabemos que fornalha era essa, a mesma fornalha que está descrita no livro de Daniel, que é o livro do futuro para o povo hebreu, é o livro do futuro para os israelitas. João está tentando mandar um recado. Este Cristo que vocês rejeitaram não é apenas o que morreu na cruz, é o que livrou os 3 homens da fornalha. Ele esteve lá. E a prova de que ele esteve lá é que os seus pés são como latão reluzente. Você pode dar glória a Deus por isso? Vamos seguir? O texto diz assim, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Porque muitas águas é como o ecoar de uma cachoeira. Você já tentou conversar com alguém debaixo de uma cachoeira? Impossível. O som das muitas águas, além de ser mais intenso, cala todas as vozes. Assim é a voz do Cristo. Quando ele fala, não importa quantos estejam falando, a sua voz é muito maior, é muito mais intensa. A voz do Cristo é o som de muitas águas. É por isso que quando ele nos fala, uma coisa me disse Deus, 2 vezes eu ouvi. Porque a sua voz é inconfundível, a sua voz tem autoridade, a sua voz é poderosa. Seguindo aqui, para já chegar à conclusão deste lindo capítulo, ele tinha na sua destra, mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, ou seja, a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 fios, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração humano. Seguindo então, tinha na sua mão direita 7 estrelas, da sua boca emanava a palavra de Deus, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Rosto lembra identidade, e toda identidade precisa ter autoridade. A sua autoridade é indiscutível. A sua autoridade é como o sol que Malaquias profetizou, o sol da justiça. A identidade de Cristo e a sua autoridade é confirmada pelas suas obras de justiça. Justiça tão íntegra que ele precisou ser ressuscitado dos mortos, porque não pôde ser retido pela morte. Louvado seja Deus. E chegamos à conclusão no 17, que diz assim: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele se pôs sobre mim à sua destra, me dizendo: não temas, chegou a hora, você saberá quem sou eu. Porque até então João não sabe quem é. João sabe que está diante de um ser magnífico, glorioso, está diante de alguém que é semelhante ao Filho do Homem, e ele relata todas as descrições. Mas agora, no versículo de número 17 e a seguir, chegará a identidade. Quem é este que está diante de João e que esteve diante de Daniel? Daniel não soube quem era, João até agora também não sabe, mas chega o momento tão aguardado. Aquele ser glorificado que está diante de João revelará a sua identidade, revelará quem ele é. Vamos a esse momento? Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno.
Quando ele diz, fui morto, mas estou vivo, senhoras e senhores, só há um na história que ressuscitou dos mortos e ainda vive. Porque você vai dizer, pastor, o filho da viúva ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou, Lázaro ao quarto dia também ressuscitou, mas nenhum destes permaneceu vivo. No antigo pacto até tivemos alguém que ressuscitou também, por que não dizer o filho que Eliseu ressuscita? Por que não dizer aquele morto que toca os ossos de Eliseu e torna a reviver? Não é sobre a ressurreição que falo, é sobre aquele que ressuscitou dos mortos e permanece vivo. Só há um que, se visitarmos hoje, não encontraremos ossos, não encontraremos o corpo, não encontraremos nada, senão um sepulcro vazio. O único que ressuscitou e vive é Jesus o Cristo. Você pode dar glória a Deus, porque quando ele declara, louvado seja o nome do Senhor, no verso 18, e o que vive foi morto, mas estou aqui vivo para sempre. Amém. É a identidade daquele que nós cremos, Jesus Cristo. E ele continua dizendo, e agora não temas, João, porque eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho autoridade sobre a morte e autoridade sobre o Hades. Ou seja, só desce ao Hades agora as almas que eu permitir. Por quê? Porque muitos justos desceram ao Hades. Lá estavam muitos justos, mas quando Jesus morreu, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, tirou do Hades e levou ao paraíso. Por isso disse ao ladrão que estava na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E com essa vitória sobre a morte, o nosso Cristo desde então tem autoridade sobre ela. Escreve, João, as coisas que tens visto, verso 19, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Existem os 3 tempos do tempo aí. Anote aí, escreve as coisas que tens visto, passado, as que são, presente, e as que depois destas hão de acontecer, futuro. Estes 3 tempos, a partir de João, como ponto de partida. Então aqui não há dificuldade, porque já exaurimos esse contexto. O verso 19, o ponto de partida é o ano 94 depois de Cristo. Jesus está dizendo, João, de tudo que você verá e escreverá no livro do Apocalipse, muito do que você verá é do passado, antes de 94 depois de Cristo. Muito do que você verá é do presente, 94 depois de Cristo, a saber as igrejas que receberão essas cartas. Mas também muito do que você verá é do futuro, depois de 94 depois de Cristo. E tão futuro que muito do que João viu naquele ano ainda não se cumpriu no nosso tempo. Ou seja, um futuro de mais de 2000 anos na história. João viu em uma visão dominical, em um culto que o Senhor Jesus lhe convidou a participar, mas não na terra, porque na terra ele estava preso. Jesus convidou ele para participar em um culto no céu. Aleluia! Se o culto na terra é maravilhoso com a presença de Deus, imagine o culto no céu. Esse dia se aproxima e eu quero te encorajar, a você que está aí do outro lado, persevera, continua, não desfaleça, retome o vigor, retome a esperança, porque muito em breve o Senhor nos levará para este culto portentoso no céu. Concluímos o capítulo 1 com a Bíblia explicando a Bíblia. Você se lembra? Existem 2 símbolos no capítulo 1. Primeiro símbolo, os castiçais. Jesus anda no meio dos castiçais, Jesus está no meio dos castiçais. Um segundo símbolo, as estrelas misteriosas que estão na destra de Jesus. Louvado seja Deus. Nós precisamos saber o que são os castiçais e o que são as estrelas. Como toda regra boa da exegese, a Bíblia precisa explicar a Bíblia. O versículo 20 conclui este símbolo e este significado. Vamos à leitura, verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Aí está a resposta. As 7 estrelas
são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então, não há o que discutir. Este ensinamento não emana de João, emana de Cristo, que é a verdade. Se ele é a verdade, não há o que duvidar. Se Jesus está afirmando, está decretado. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Quais igrejas? As que estão descritas no versículo de número 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E as 7 estrelas são os anjos de cada uma dessas igrejas. Espera aí, pastor, cada igreja tem um anjo? Não. A palavra anjo no grego quer dizer angelos, mensageiro. Cada igreja tem um mensageiro. Esse mensageiro é o pastor daquela igreja. Jesus respeita a hierarquia e quando ele vai mandar o recado, ele não manda o recado para a igreja, ele manda o recado para o pastor da igreja. E é o pastor da igreja quem comunica a igreja. Portanto, cada uma daquelas estrelas era um pastor. O pastor de Éfeso, de Esmirna, o pastor de Pérgamo, de Sardes, de Tiatira, de Filadélfia e de Laodiceia. Jesus tem um cuidado com cada um dos pastores. Se você que está aí me ouvindo é um pastor, serve a uma congregação, eu sei o quanto é difícil pastorear. Este que vos fala também pastoreia. Eu sei o tamanho do trabalho e quantos são os desafios que o ministério pastoral enfrenta no cotidiano, o peso mental, emocional e espiritual. Mas eu tenho um recado de Deus para você. Você é uma estrela que está na destra de Cristo e Cristo não abre mão de você. Cristo não abre mão do seu chamado e do seu ministério. Você é importante porque todo o recado que Cristo tem que dar à igreja, Ele o confia nas suas mãos. Por isso não desfaleça. Eu quero terminar essa aula e o capítulo 1 lhe encorajando. Deus é contigo. Você literalmente está nas mãos de Jesus Cristo. E como uma estrela. Pastor, eu não quero ser estrela. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero só lhe fazer lembrar que toda estrela não possui luz própria. A luz que a estrela possui emana do sol. E quanto mais próximo do sol aquela estrela está, maior a intensidade da sua luz e de seu brilho. Você conseguiu pegar essa revelação? Jesus é o sol da justiça e você está nas mãos dele. Isso quer dizer que você está muito próximo de Jesus. E se você está muito próximo de Jesus, há luz em você e essa luz é intensa. Essa luz não pode ser ofuscada porque você continua nas mãos de Jesus. É claro que dentro do preterismo, essas estrelas são os pastores de cada uma daquelas igrejas. Isso mesmo. Tinha um pastor na igreja de Éfeso, um pastor na igreja de Esmirna, e Jesus está orientando João. Eu vou te dar o recado para cada uma das igrejas e você deve cuidar de que esse recado chegue até o pastor daquela igreja. É exatamente isso. Mas na visão futurista, eu, você, nós que estamos aqui, os pastores que passaram, os pastores que são e os pastores que virão, não importa quantos sejam e em quais lugares estejam, todos nós, todos eles estarão na destra de Cristo, porque são estrelas na mão daquele que é o sol da justiça. Glorifique a Deus por isso. Concluímos o capítulo 1, 9 aulas. Você pode dar glória a Deus com força? 9 aulas, mais de 400 minutos. Mais de 400 minutos, senhoras e senhores. Eu fiz uma conta doida agora, não? São 9 aulas com, em média, 25 minutos. Então, são mais de 200 minutos. Mais de 200 minutos falando de um único capítulo. Você só encontra isso em Desvendando o Apocalipse. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Concluímos, para a glória de Deus, mais uma portentosa aula. Aula 9 e apenas o primeiro capítulo.
Tenho uma boa notícia para você. Faltam 21 capítulos. Imagine o que não está reservado. Vai esperar o quê? Divulgue este curso. Se não faz parte dele, me chame aqui, ingresse o quanto antes, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Terminamos aqui desvendando o Apocalipse, capítulo 1. Deus te abençoe, um forte abraço.